Logo depois do sangue. Você não consegue pegar Para entender um pouquinho do dos rostos, tudo bem? Para entender um pouquinho de avivamento, a gente precisa compreender. O Vitor Porto deu aula para vocês hoje? Sim. Ele fez tipo um panorama, Gênesis 12 até Apocalipse ali, ele fez aquela linha do tempo? Sim. Fez? Então, para entender um pouquinho do propósito de avivamento, a gente precisa ter em mente o tempo e o modo, ok? O tempo e o modo, porque qual que é o objetivo final de Deus, tá? O telos. O Vitor falou sobre isso? Não. Hã? Não. É o que? É novos céus e nova terra, ok? Telos é propósito, objetivo final, ok? O objetivo final de Deus é novos céus e nova terra. É a restauração de todas as coisas, ok? Foi? Então Deus ele tem um propósito final que é novos céus e nova terra. Só que para atingir esse propósito final, Deus ele tem um plano, ok? Não sei se vocês ouviram um pouquinho sobre o plano de Deus. Falaram bastante? Então, desde Gênesis 1 até a nova aliança e o reino de Deus sendo atingido no seu ápice de restauração, Deus ele vai usando tempo e modo, tempo e modo, tempo e modo. Qual é o tempo que nós estamos hoje dentro do plano de Deus? Quem consegue me dizer? Pergunta boa? Estou confiável? Não sei se trocaram. O que a Bíblia fala sobre o tempo que nós estamos vivendo? A Bíblia fala sobre últimos dias, ok? Nós estamos nos últimos dias. O que significa os últimos dias? O que significa os últimos dias? Vamos lá. Os últimos dias. Quando começou os últimos dias? Lá no Não aguentou, né? Porque assim, ó, Deus ele trabalha com alianças. Teve aula de aliança aqui? Não? 7 alianças falaram? Falamos de aliança, mas não das 7. Tá certo. Mas Deus ele trabalha por meio de alianças, ok? Deus trabalha por meio de alianças. A partir da vinda, da encarnação de Jesus, da expiação, da morte, da ressurreição, da ascensão e da exaltação, Jesus está exaltado e ele envia o Espírito. Em Atos 2, Pedro fala e interpreta o que estava acontecendo em Atos 2 ali, como o derramar do Espírito, como os últimos dias. Ok? Abre sua Bíblia em Atos 2. Atos 2. Versículo 17
Diz assim: nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Então, o derramar do espírito, a evidência que nós estamos nos últimos dias, é que o espírito foi derramado sobre toda a carne. A evidência que Jesus ele é Senhor e ele é o Messias é que o espírito foi derramado. Então você e eu, nós estamos em um tempo dentro da história de Deus, dentro do plano de Deus. Nós estamos no tempo ou na dispensação do Espírito. Nós estamos na dispensação do Espírito. Quando Jesus ele é exaltado à direita do Pai, da mesma forma que Moisés ele sobe o Monte Sinai para receber a Torá. O irmão é judeu? É judeu? Você é judeu? Legal. Da mesma forma que Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai para receber a Torá e fazer, Deus faz o convite de casamento para Israel, convida Israel para casar, e a Torá é como se fosse a aliança de Deus com o povo de Israel. Da mesma forma, agora Jesus ele ascende aos céus, no santuário celestial, e ele inicia o que nós chamamos de nova aliança. De nova aliança. Então, qual que era a promessa da nova aliança? Quem consegue lembrar? Qual que era a promessa da nova aliança? Era um novo coração, um coração de carne, um novo espírito e perdão de pecados. Ou como Moisés disse em Deuteronômio, logo em seguida que ele escreve ali, ele finaliza o documento da aliança de Deuteronômio, ele fala que Deus, o povo de Israel iria desviar, o povo iria ser espalhado, mas Deus iria reunir o povo e Deus iria circuncidar o coração do povo. Esse circuncidar o coração, os profetas vão profetizando no decorrer da história, falando sobre uma nova aliança que ia surgir. Eu não vou adentrar muito nesse tema nova aliança, porque eu quero só trazer para você, e eu quero que você entenda o tempo que você está vivendo dentro do plano de Deus, ok? Nós estamos em um tempo específico. Deus ele está agindo na história para atingir o propósito final, que é novos céus e nova terra, ok? Nós estamos na dispensação do Espírito. A evidência disso é que Jesus envia o Espírito em Atos 2, e ele faz ali, são diversas nuances que acontecem ali em Atos 2, que nós não vamos adentrar, mas de forma resumida, se você quiser anotar, anota aí. Jeremias 31, 31, deixa eu anotar, anota aí. Jeremias 31, 31. Deixa eu escrever. Nós estamos então na nova aliança, tá? Não de forma plena, mas esse é o tempo que nós estamos. A prova disso é que o Espírito foi derramado, ok? O Espírito foi derramado. E essa é a evidência que Jesus ele é Senhor e ele é o Messias. Ele inicia. A Torá agora está escrita onde? No meu coração, no seu coração, na nossa mente. Qual que era o problema da lei?
a antiga aliança. Qual que era o problema da antiga aliança? Escrita em tábuas de pedra. O problema é que não nos dava poder de cumprir. Esse foi o grande problema. Não era problema na aliança em si. O problema era o nosso coração, que nós não conseguimos cumprir a Torá. A aliança é perfeita, mas a nova aliança, ela é superior, porque agora Deus nos capacita a cumprir. Como? Nos dando um novo coração, imprimindo na nossa cabeça e no nosso coração a Torá e nos dando perdão de pecados por meio da expiação do Messias. Então, nós estamos nessa dispensação hoje. Dentro do plano de Deus, nós estamos nesse período da história, tá? Depois eu vou mandar meu esboço aqui, porque é 1 hora de aula, velho. E aí depois eu mando esse esboço aqui para você estudar com mais profundidade. Tem 3 coisas que vão acontecer para Deus alcançar o novo céu e nova terra, tá? 3 coisas. A primeira é que o Evangelho do Reino precisa ser pregado. O Evangelho do Reino precisa ser pregado. A igreja precisa atingir um nível de maturidade. E o terceiro ponto é a salvação de Israel. Provavelmente o Victor falou bastante sobre isso, né? Sim? Sim. Então tem 3 coisas que precisam acontecer para nós chegarmos aqui, ó, tá? Essas 3 coisas aqui. O objetivo de Deus é novos céus e nova terra. Como que vai acontecer? Como que vai consumar todas essas coisas? Nós estamos no tempo da nova aliança. O Evangelho do Reino precisa ser pregado. A igreja precisa atingir um nível de maturidade. E Israel precisa ser salvo. Sempre esses 3 pontos precisam estar no seu radar. Ok? Tudo que você for fazer, você precisa ter esses 3 pontos em mente. O Evangelho do Reino precisa ser pregado a todas as nações. Então o fim virá. A igreja precisa atingir um nível de maturidade. A igreja vai se tornar uma igreja madura, uma igreja ataviada, pronta para o casamento. E como consequência, é meio que interligado, Israel vai ser salvo. A igreja vai gerar ciúme em Israel, o Victor falou sobre isso provavelmente. Então vai ter esse evento futuro da salvação de Israel. E o que isso tem a ver com o avivamento? Talvez você está se perguntando. O que isso tem a ver com avivamento? Tá? E aí, você precisa entender o seguinte. Eu estou bem acelerado, que eu cheguei de viagem agora. Eu tomei meu energético, tomei chimarrão, tô meio, o cérebro está mais acelerado que tomar água, né? Cadê a água? Bateu, né, agora. Bateu. Então vamos lá. Na antiga aliança tinha um lugar geográfico onde Deus era adorado. Qual era o local onde Deus era adorado? No tabernáculo e no templo, ok? Hoje qual é o lugar geográfico onde Deus é adorado? Tem um lugar geográfico? Não? Não tem um lugar geográfico onde Deus exige ser adorado. Israel, as festas, por exemplo, não sei se tiveram, que está no CPP começa a falar. As festas, né? Tinha 3 festas de peregrinação, que era a festa de Tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Eram festas que o povo de Israel precisava peregrinar até o lugar de adoração, ok? Porque Deus estava no lugar geográfico. Deus estava
em um lugar específico, após a encarnação do Messias, após, e aí, nem chegando ainda em Atos 2, mas se nós olharmos para as Escrituras, a presença de Deus, após a invasão da Babilônia, a destruição do templo, quando eles reconstroem o templo em Esdras e Neemias, tem a reconstrução do templo, mas tinha glória o templo? Tinha Shekinah no templo? Não tinha. Tinha glória Shekinah no templo de Herodes? A glória Shekinah saiu quando? Quando o profeta Ezequiel vê a nuvem se levantando. Vocês lembram desse texto? A glória se levanta e ela começa a se retirar. A presença de Deus, ela se retirou do templo ali no pré-exílio, antes da Babilônia adentrar ali, e destruir o povo de Israel ali e ser exilado. Então, desde os tempos ali de Ezequiel, a presença manifesta de Deus já não estava mais ali. Não estava nos tempos de Esdras e Neemias. Por isso que os mais velhos choram e os mais novos ficam alegres, que eles lembravam da glória. Mas que glória era? Era a beleza das pedras? Era só a beleza do templo? Ou era a presença da glória Shekinah, da manifestação da presença de Deus? Era a presença de Deus que eles estavam chorando. Eles queriam a presença de Deus. A presença de Deus, ela só vai voltar em Atos 2, quando acontece o derramar do Espírito Santo, ok? Aquele línguas como de fogo e som como de um vento é uma teofania, é uma aparição, é uma manifestação da presença de Deus, agora não mais num santuário geográfico, mas agora no corpo do Messias. Então, o local geográfico onde Deus manifesta a presença não é mais um templo de pedra, mas é um corpo de Jesus. É o santuário de Deus que somos nós. Ok? Então, a presença de Deus, ela se manifesta onde? Hoje? Na igreja. No corpo de Jesus. Ok? Então, vamos falar agora de avivamento. Só fui soltando assim para você entender um pouquinho. O que é um avivamento, irmão? O que é um avivamento? Fala aí para mim. O que é um avivamento? Fala aí, vai lá, pode falar. Conversão em massa. Conversão em massa. O que mais? Prodígios e maravilhas. Prodígios e maravilhas, céus abertos. Um lugar sem efeito de forças contrárias ao Senhor, né? Sem presença de espíritos malignos. Um lugar que resiste a espíritos malignos. O que mais? Arrependimento. Fala, gente, fala mais. Viver pelo Espírito. Então, de forma objetiva, avivamento, né? O significado da palavra, avivamento, é trazer vida ao que está perdendo vida. Trazer vida ao que está perdendo vida. Isso é o sentido mais simples de um avivamento. É devolver a vida a algo que está perdendo vida. Tá? É o significado do que significa a palavra mesmo, reavivamento. O que vocês falaram sobre a conversão, arrependimento, vida, resistência a espíritos malignos, todas essas coisas, elas são fruto de um avivamento, né? Mas eu gosto de pensar avivamento, tem 3 definições que eu gosto muito. Se você quiser anotar, eu vou ditar aqui para você. Mas avivamento, na minha perspectiva, é a manifestação da glória Shekinah. Tá? É a manifestação da glória Shekinah.
quando eu falo glória Shekinah, essa palavra Shekinah não tem nas escrituras, mas era uma forma como os rabinos falavam sobre uma presença tangível, objetiva, observável, palpável. Como aconteceu, por exemplo, quando Salomão termina o templo. E vem fogo do céu, e o templo ali, ele se enche a ponto do sacerdote não conseguir ministrar. Por que ele não conseguia ministrar? Alguns não conseguiam, tem um sentido que não conseguiam ficar em pé, por causa da cabode, do peso da glória de Deus. Eu não sei se vocês já experimentaram da presença de Deus manifesta no nível de você ficar até difícil de respirar. Tipo assim, caraca, velho, não consigo respirar direito, que está pesado o ambiente, muita presença de Deus, o peso de Deus. Então, avivamento é quando a presença de Deus se manifesta de forma objetiva, observável, tangível, e não só se manifesta, mas permanece por um tempo específico. Permanece por um tempo específico. Por que Ananias e Safiras... Por que Ananias e Safira morreram quando mentiram o Espírito Santo? Por que hoje a gente não morre mais? Me diz aí. Fala aí, gente, acorda. É uma presença. A presença, mas a presença não está aqui dentro de nós agora? A presença de Deus não está aqui? O Espírito Santo não habita em nós? Sim ou não? Sim. Por que a gente não morre? Não tem a glória manifesta? Porque não tem, talvez, uma manifestação. Por que os sacerdotes eles morreram quando foram oferecer sacrifício? Fogo estranho, né? O que acontece com eles? Eles morrem. É porque era tangível. Quem falava? Era o Almum, foi o que falava da chave ligada, desligada? Isso é Roberto. Seu Roberto, né? Então, a presença... Atos, ele é um relato de uma manifestação da presença de Deus tangível ali. O que estava acontecendo ali não era comum. Era algo extraordinário. Não era como a vida cristã ordinária e comum. Era uma manifestação extraordinária da presença de Deus. E é isso que acontece em tempos de avivamento, tá? De forma objetiva, o que é um avivamento? É a manifestação da presença de Deus. E o que é uma manifestação, gente? É uma aparição. É algo que é observável. Quando alguém fica endemoniado, o que você fala? Manifestou, não é? Aquilo que estava invisível se tornou visível. Então, da mesma forma, de uma época de avivamento, quando Deus ele manifesta a presença dele, é algo perceptível. Não é algo que uma pessoa vai ver. Não é tipo assim, nossa, você sentiu a presença de Deus hoje? E aí o outro, não senti nada. Tipo, numa época de avivamento não tem isso. É tangível. Ou você resiste, ou você se rende. É reativo. A presença de Deus é reativa. Ou você rejeita, ou você se rende. Ou você diz que é Beelzebul, ou você se dobra. Ou você persegue, ou você se rende. Não existe meio termo numa estação de avivamento, tá? Então, uma definição que eu gosto aqui é do Jonathan Edwards, que diz assim, se você quiser anotar: avivamento é uma obra soberana e graciosa de Deus. Avivamento é uma obra soberana e graciosa de Deus. Por que é importante entender avivamento como uma obra soberana de Deus? É soberano porque não há nada que nós possamos fazer para convencer a Deus de fazer a nossa vontade. Não tem como programar um avivamento. Não tem como subir lá agora na sala do trono, pegar Deus pelo braço e obrigar ele, envia avivamento. Isso não existe, tá? Deus ele é soberano. E ele age dentro do seu plano. Ele age para atingir aqui, ó, esse objetivo.
e esse objetivo aqui, de tempos em tempos. Então, o avivamento não pode ser comprado por muito esforço humano. Como Charles Finney falava, que avivamento não é milagre. Não sei se você já viu ele falando sobre isso, mas ele vai afirmar que avivamento não é milagre, mas avivamento é possível ter avivamento por meios de organização. Então ele fala literalmente com essas palavras. Um avivamento ele pode ser organizado, que é o que a gente vê hoje por aí em conferências de avivamento. Conferência de avivamento, noite de avivamento, campanha de avivamento. Então, avivamento é uma obra soberana, é uma obra da graça, ou seja, ninguém merece, e é uma obra repentina, é de repente, não tem como programar, tá? Avivamento é uma obra repentina de Deus, é o de repente de Deus, tá? Sol, de repente, chuva. É Deus decidindo, vou manifestar a minha glória para eles. E o que acontece? E aqui é o ponto central da minha aula. O que acontece numa época de avivamento? É isso aqui, ó. Intensificação e aceleração. Essas duas coisas aqui que acontecem. O Jonathan Edwards ele fala o seguinte: o avivamento é uma intensificação do cristianismo. Não é outro tipo de cristianismo. É uma intensificação, não é diferente em essência, mas é uma visitação divina. É Deus vindo e agindo poderosamente de uma forma incomum entre o seu povo. Então, avivamento é uma intensificação do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? De forma mais clara, é uma intensificação dos meios da graça, tá? Quais são os meios da graça? Quem sabe me dizer? Oração, pregação, adoração, o que mais? Comunhão, doutrina. Atos 2,42. Eles perseveraram na doutrina, no partir do pão, na comunhão, nas orações. O que acontece numa estação de avivamento? Primeira coisa, Deus aparece, ok? Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta, Ele intensifica os meios da graça. É uma intensificação. Então, se você orava um pouco, você vai orar mais. Se você pregava o Evangelho, você vai pregar com mais poder. Se você fazia discípulos, você vai ser mais efetivo. É uma intensificação. Se você amava Jesus com o seu amor pequeno, agora você vai amar com um amor maior, mais maduro. Porque intensifica todas as coisas. Imagina, você tem você ama o Senhor e você sabe que Deus te ama aqui, mas numa época de avivamento é como se Deus... Eu sou, sei lá, o pai do Felipe, vai. Eu falo: Fê, eu te amo. Eu te amo. Ele sabe que eu amo ele, mas numa época de avivamento é tipo assim, eu abraço. É uma expressão. É tipo Deus fazendo eu sentir o amor. Experimentar, provar. Entende? Então acontece uma intensificação dos meios da graça. E é por isso, e aí o que tem a ver? E é por isso que essa época de avivamento, Deus ele age de tempos em tempos na história, porque é um meio de Deus atingir isso aqui, ó, tá? Deus usa de tempos em tempos estações de visitação para intensificar e acelerar isso aqui, amadurecer a igreja, levar o evangelho para as outras ações e a salvação de Israel. Mas são de tempos em tempos. Não é
do nosso jeito quando a gente quer. E aí eu vou provar isso para você falando de um avivamento histórico. Como que esse avivamento ele cumpre isso aqui, em algum aspecto. Tá? Porque a gente está caminhando para novos céus e nova terra. Para chegar a novos céus e nova terra, o evangelho precisa ser pregado, a igreja precisa se tornar madura e Israel precisa ser salvo. Como que Deus faz para atingir esse propósito? De tempos em tempos ele envia avivamento, que ele vai intensificar e acelerar os meios da graça para a igreja cumprir isso aqui. Tá bom? Não estou bravo não. Mas, queria perguntar, por que o avivamento acontece localmente e não globalmente? Tipo, Gales, Azul, foi local. Então, deixa eu só continuar aqui, a gente vai entrar na questão histórica, para você ver. A gente vai falar de um, mas você vai entender. Anota aí, outra definição que eu gosto muito, não precisa anotar, eu mando esse esboço, para vocês pegarem minha atenção, porque é uma hora de aula, então... Segunda definição que eu gosto muito é do Arthur Wallis, que foi o maior estudioso de avivamento da Inglaterra. Inclusive no livro do Seu João, a História do Século XX, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele participou do movimento de restauração na Inglaterra. Olha o que ele vai dizer, ó. Avivamento é uma intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. É Deus se revelando ao homem em terrível santidade e poder irresistível. Toda definição de avivamento tem essa concordância. É Deus visitando, é Deus manifestando, é Deus aparecendo, é Deus se revelando, é Deus mostrando a glória dele. E aí eu gosto muito que ele fala o seguinte aqui, ó. É uma obra tão manifesta de Deus que as personalidades humanas são ofuscadas, os programas humanos abandonados. É o homem se retirando para o segundo plano porque Deus entrou no campo. E eu amo essa expressão. Deus entrou no campo, meu irmão. A gente está aqui trabalhando, discipulando, pastoreando. A gente está aqui dando o nosso máximo por meio do Espírito Santo que está aqui em nós e tal. Avivamento, Deus vem e entra no campo. E Ele intensifica e acelera os meios da graça. Como Ele faz isso? Por meio do Espírito Santo. Você sabia que Jesus ele tinha o Espírito sem medida. Mas nós não temos o Espírito sem medida? Sabia? O Espírito habita em nós. Mas nós não temos o Espírito sem medida. Ainda que ele habite em nós, no sentido da obra. No sentido da obra. Só Jesus tinha o Espírito sem medida no sentido da obra. Nós temos o Espírito para realizar a obra de forma que ele concedeu dons a diversas pessoas. Para fazer a obra do Messias várias pessoas, não é uma pessoa. Então nós temos graça do Espírito manifesta de forma diversa. Mas numa estação de avivamento, Deus entrou no campo, gente. Sabe aquele problema de 10 anos, você está falando com o casal, faz terapia, faz pastoreio, expulsa os demônios e não resolve? Sabe o que acontece quando tem um avivamento? Na hora, o problema se resolve. Porque é o pastor Espírito Santo curando o coração ferido. É na hora. E aí, o Toronto Blessing, que foi o avivamento em 1994, há diversos testemunhos de restauração de casamento. Como que acontecia a restauração do casamento? Tem documentários, o testemunho de um casal falando assim: a gente não se aguentava. Eu já peguei, a mulher falando, eu peguei uma faca para matar o meu marido. Várias vezes, eu queria matar ele. A gente fez terapia de casais, foi para retiro, fez tudo que você imaginar. Nada resolvia. Quando eles entraram no salão da igreja, daquela pequena igreja em Toronto, 1994, os dois caíram rindo no chão e levantaram-se amando. Por que isso aconteceu? Porque a presença de Deus se manifestou no meio do corpo de Cristo, intensificando e acelerando aquilo que a gente não consegue fazer e talvez vai conseguir depois de anos. O primeiro despertamento com Jonathan Edwards, ele relata exatamente isso. Problemas que demoraria anos de discipulado se resolvem assim. E é por isso que eu e você precisamos clamar por um avivamento. Então é Deus entrando no campo.
Outra definição que eu gosto é de um velhinho, tem acho que 90 anos, que chama Richard Owen. Ele tem a maior coleção de livros de avivamento antigos, assim, a biblioteca dele, ele é um colecionador de livros de avivamento. Ele vai definir avivamento assim, ele era amigo do Ravenhill, Leonard Ravenhill, amigo do David Wilkerson, dessa galera toda que se reunia para buscar avivamento, né? Ele diz assim, avivamento é um movimento extraordinário do Espírito. É um movimento extraordinário. Grava isso na sua cabeça. Extraordinário. Extraordinário do Espírito que produz resultados extraordinários. Avivamento não é comum, é incomum. Avivamento é extraordinário, não é ordinário. E vai produzir resultados extraordinários, porque é Deus entrando no campo. São estações, tá? Estações. Estações, de tempos em tempos. E aí eu estou com muita expectativa, porque faz muito tempo que a gente não vê um derramar. Faz 30 anos o último. Mas, a não ser lá no Irã, né, que diz que tem... Não sei no Japão, não tem gente do Japão aqui. Não sei no Japão, mas no Brasil teve um derramar do Espírito que respingou nos anos 2000 por conta do movimento de Toronto, né? Pensacola, respingou no Brasil. É que o brasileiro tem um negócio ruim que a gente menospreza a nossa própria história, tá? Os americanos são bons marqueteiros, né? A gente acha que é ruim tudo, né? Mas teve sim uma visitação de Deus no Brasil. Teve, tá? Teve uma visitação de Deus em Belo Horizonte, em Contagem, em Londrina, Teve, é inegável. O Judson de Oliveira, a gente fez uma live com ele, acho que você estava, no ano da pandemia. Ele falava que enquanto eles estavam afinando o violão na igreja horrível de Contagem, que era uma igreja feia pra caramba, as pessoas paravam no ponto de ônibus, porque sentiam a presença de Deus, incrédulos, tá? Paravam, desciam do ponto de ônibus para entrar na igreja, entravam, caíam endemoniados, levantavam convertidos. Por quê? Porque a presença manifesta estava ali. Quem que convence o homem do pecado? É o Espírito. Então, quando o Espírito está se manifestando no meio da igreja, ele toca também ao mundo ao redor. E, por exemplo, Ilhas Hébridas, 1949, quando teve o derramar nas Ilhas Hébridas, há relatos que os trabalhadores um trabalhador olhou para a grama e a grama falou para ele: se converta, se volte a Cristo. Porque a presença de Deus estava naquela região ali. Então, isso é real. Isso acontece numa estação de avivamento. Olha essa outra definição que eu gosto pra caramba, que é do Corey Russell. Ele diz assim, avivamento é uma época divina. Todos semelhantes, você viu? Estações, época, tempos. É uma época divina em que Deus manifesta abertamente o governo e o reinado do seu Filho, por meio de um derramar do Espírito Santo. E aí ele usa essa linguagem, eu acho maravilhoso. Ele fala assim, é um vislumbre do reino milenar. É um fragmento do reino milenar, onde os céus se rasgam e Deus desce, destruindo os poderes das trevas, quebrando o domínio de Satanás na terra. Então, durante o avivamento, Jesus ocupa o centro do palco e manifesta abertamente a sua vontade e o seu poder. O alcance e a amplitude do impacto são expansivos. É uma enorme explosão de glória. É Deus no meio do seu povo. É Deus no meio do seu povo. É a presença da glória. Já viram aquela música do Cirilo? A presença da glória. Vocês têm costume de ver vídeo antigo? Essa é a minha linguagem de amor, né, meu bem? Eu levo meus amigos para dentro de casa e fico, vamos ver vídeo aqui antigo. Difícil. Eu fico vendo assim, nos vídeos dos anos 2000 e os outros avivamentos. Gente, aquilo ali é só Deus para fazer. Um skinhead que odiava todo mundo.
que queria matar o próprio pai, se batizando e convertendo assim de forma genuína. Eu não sei você, mas eu tô incomodado porque eu não tô vendo gente converter. Acho que o Fê tá incomodado também. A coisa mais bonita que existe no mundo, mais bela, é ver alguém nascer de novo. Amém. A gente precisa de um avivamento para ver. É óbvio que não precisa de avivamento para ver pessoas converter, mas numa época de avivamento há uma onda de salvação. Por que onda de salvação? Porque o evangelho do reino avança. Tá? E não só salvação, mas santificação. Tá? Como que você faz para apressar o dia do Senhor? Pedro vai falar sobre isso. Apressa o dia do Senhor. O que a gente faz para apressar o dia do Senhor? Talvez na mente de um missionário que está aqui, não preciso pregar para os povos não alcançados. Sim, faz parte. Mas nós apressamos a vinda de Jesus amadurecendo, crescendo em santificação. Quando nós estamos amadurecendo como igreja, e isso tem a ver com se parecer mais com Jesus, nós estamos ataviando a noiva. Nós estamos se preparando para o casamento. Então, numa época de avivamento, intensifica a santidade, acelera o nosso processo de santificação, e isso está conectado com o amadurecimento da igreja, que é o objetivo final, é o meio para atingir isso aqui. A igreja amadurecendo na doutrina vai entender melhor o papel de Israel no futuro. Entendendo o papel de Israel no futuro, a gente vai... e é maravilhoso ter um judeu que gerar ciúmes nos judeus. Por que os judeus não têm ciúmes de nós? Porque eles vão olhar para nós e vai ter agora a Shekinah no nosso meio. E eles vão falar, isso é nosso. Não é deles. E a gente vai amar eles a ponto de morrer por eles, né? A gente vai morrer pelos judeus no fim dos tempos. A gente vai esconder eles nas nossas casas quando eles estiverem passando pela perseguição, a ponto de dar a vida por eles, como Jesus fez. Mas enfim, isso eu não sei se o Vitor falou. Maravilha. Então Deus ele usa meios, tá, gente? Para atingir, é um plano só. Deus tem um propósito. E Ele tem um plano. Tem tempos e modos para atingir esse propósito final. O tempo que nós estamos é a dispensação do Espírito. O Evangelho do Reino precisa ser pregado. Israel tinha uma missão de levar a bênção de Abraão a todas as nações da terra. Ok? Deus separa Israel para que Israel fosse luz para os gentios. Israel não consegue fazer isso, porque Israel não consegue cumprir a Torá. Ok? Não consegue. Deus prepara uma nova aliança. Israel, vocês não conseguiram, mas eu já sabia. Eu tenho algo novo para vocês, e vocês vão conseguir levar o meu conhecimento a todas as nações da terra. Essa bênção de Abraão vai chegar a todos os povos, todas as tribos. Como que faz isso? Vem o próprio Filho de Deus em carne. Atos 2 ali, não é só o derramar do Espírito, é uma reversão da Torre de Babel, quando as línguas são confundidas. Não sei se o Vitor falou sobre isso, mas em Atos 2, eles falam línguas idiomáticas ali. Tinha judeus da diáspora de várias nações ali, árabes, na Turquia ali, várias regiões ali. Quando o Espírito é derramado, tem essa unificação de um idioma só, eles entendem. E aí eles levam esse evangelho, o testemunho do evangelho às outras nações, que nada mais é do que o papel de Israel, de levar o conhecimento de Deus e ser uma bênção para as nações de toda a terra. Então é o mesmo plano, não mudou. Nós, gentios, fomos enxertados nesse mesmo plano, que é levar o conhecimento de Deus, que é levar o evangelho do reino agora, anunciar esse evangelho do reino. E Deus vai usar esses meios para atingir o plano, que é estações de avivamento. Essa é a nossa aula. Tempos de avivamento. Por que que Deus envia avivamento? Porque Deus quer que isso aqui se cumpra.
Deus não envia para a gente ficar se divertindo apenas. Claro que a gente vai se divertir, né? Vai ser da hora. Mas não é só isso. Tem várias características de um derramar, de um avivamento, né, que são frutos, né? Porque quando se fala avivamento, as pessoas já pensam no resultado de um avivamento, né, que é salvação, conversão, santificação. Mas são várias nuances que acontecem. Por exemplo, durante o avivamento há uma centralidade no Messias, em Jesus. Por isso que nós devemos desconfiar de um movimento que não centraliza Jesus. Que é isso que Pedro faz em Atos 2. Todo mundo está lá, parecia bêbados. Por que parecia bêbados? Porque eles estavam falando línguas idiomáticas e não faz sentido. Começar a falar inglês, as pessoas disseram, o Felipe está bêbado, está falando inglês? Por que eles começam a zombar? Todo mundo falando língua idiomática, falando árabe, falando outras línguas ali. Não é porque eles... não faz sentido afirmar que eles estavam bêbados porque estavam falando uma língua estrangeira. Por que eles afirmavam, eles zombavam que estavam bêbados? Porque eles estavam alegres, talvez pareciam bêbados, extasiados. E aí Pedro, e aqui é o negócio de centralizar Jesus, Pedro se levanta e começa a explicar o que estava acontecendo. E quando ele começa a explicar, ele começa a pregar o Evangelho. Esse Jesus Cristo. Ele fala diversas vezes, a esse Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, Deus fez ele Senhor e Messias. Esse Jesus Cristo, esse é o foco. E aí se Deus começar a visitar a gente, e aí esse é o meu esforço de anos, eu estou mil anos fazendo isso. Eu estou me preparando para um avivamento, porque eu quero ser o Ângelo até brincou comigo que eu sou o guardião da chama. Mas eu quero ser o guardião da presença, tipo um querubinho, eu vou ficar ali. Tipo assim, eu quero proteger, pastorear o avivamento, ajudar a pastorear o derramar do Espírito Santo, porque vai ter muita loucura, vai ter muitos erros, vai ter muito exagero, isso é normal. Vai ter, mas nós precisamos centralizar Jesus. Tá? O Evangelho precisa ser pregado, senão a gente vai, o vinho, ó. Então, as características, foco em Jesus, vai ter convicção de pecado profundo, vai ter conversão em massa. Gente, Gales em 6 meses, 120 mil pessoas converteram. Tem noção, gente? 6 meses. 120 mil pessoas aproximadamente converteram. Um país inteiro foi tocado por Jesus. Acabou as Bíblias. Não tinha Bíblia para comprar, porque todo mundo comprou. As pessoas não iam nos jogos de futebol para adorar. O Ângelo foi lá e conheceu um senhorzinho que a avó dele participou de Gales. Ele mandou o áudio lá conversando com o cara. Diz que quando ele era pequeno a avó contava as experiências e ela falava que a presença de Deus era tão palpável que poderia cortar com uma faca no ar, assim, a presença de tanto peso de glória que tinha. Porque era tangível, observável. Então vai ter conversão, vai ter salvação, porque Deus entrou no campo. Vai intensificar. Então você ama Jesus, numa época de avivamento, filho, você vai gritar aos 4 ventos que você ama Jesus. Você vai pregar para as árvores, você vai sair igual doido. Porque é impossível conter. Você vai estar vendo a beleza, você vai estar provando do abraço do Pai. Ele vai estar tocando, vai estar curando você. Toronto, por exemplo, pessoas que tinham problemas crônicos de depressão. Foi um psiquiatra lá fazer uma pesquisa. Porque os pacientes dele estavam sendo curados. E ele estava querendo entender o que estava acontecendo, porque é problema crônico, gente. Crônico, tá? Não tinha burnout, crise de pânico. Meu Deus, é muita coisa.
curados instantaneamente, só de entrar no lugar. Começa a rir, e era curado rindo. Rindo, gente. Rindo. Por que ri? Por que a gente ri, a gente ri, sabe por quê? E aí eu preciso amar muito os reformados, e eu amo os reformados. Mas eles ficam com aquelas frases: o culto tem que ser racional. Querido, Deus te fez com emoção. Você sente. Você não é um robô, não. Você não é um robô. Tá tudo bem, ri. Por que chorar pode e rir não pode? Eu fico louco com isso. Não, chorar pode na presença, mas rir? Ah, não, rir não, rir é o diabo. Ah, mas chorar, por que chorar pode e rir não pode, meu Deus? Não, porque é emoção, é alma. Tá, mas você sabe que você tem alma, né? Você sabe que Deus te fez com uma alma. Você sabe que você ri, você pode ter alegria, né? O Felipe é o melhor cara para contar piada. Eu amo estar perto dele. Porque a alegria é um sentimento que está aqui dentro. O Felipe conta uma piada, aquilo que está invisível vem para fora e eu começo a rir. Que é uma emoção. Por que eu choro na presença de Deus? Porque eu estou experimentando o amor dele e eu não consigo não chorar. Eu choro porque eu vejo, meu Deus, esse Deus me ama demais. Olha esse amor. E Deus pode tocar minhas emoções e eu rir de alegria, porque Ele é um Deus alegre, Ele foi ungido com óleo de alegria. E alegria, meu irmão, é satisfação. Alegria é júbilo interior. É sentimento de plenitude que transborda. E é isso que acontece numa estação de avivamento. As pessoas são curadas. Em Toronto, meu irmão. E aí eu tenho pensado sobre isso, Fê. Cada geração tem slogans. Esses slogans da geração, eles comunicam algo muito mais profundo. Qual que é a crise da nossa geração? Qual que é a crise atual? Crise de identidade. Crises emocionais. Problemas profundos emocionais. E aí qual que é o refrão da nossa geração? Você precisa fazer o que te faz bem, não é? Mas por dentro, sabe o que tem por dentro do coração? É um clamor e é uma dor da rejeição. Não quero ser rejeitado. Cada geração tem uma dor. E o Evangelho responde essas dores. O nosso Deus responde. E em Toronto, 94, os pastores, eles estavam cansados. Havia pastores, como por exemplo a Heidi Baker, do Iris Global, hoje, que é uma maior rede de missões hoje em dia, ela estava penando para pastorear 2 igrejas com o marido dela. E ela estava profundamente exausta. Toronto, o slogan da época, o clamor da época era: mais, Senhor, more, mais. Por que eles falavam mais? Porque eles não tinha falta. E aí Deus vem, e Ele vem como a bênção do Pai. Ele manifesta e revela a paternidade dele. E aí isso eu também não falei aqui, mas de tempos em tempos Deus revela atributos específicos. Nessas estações de avivamento, Deus revela atributos específicos que vão comunicar com a dor naquela geração, que vai curar a dor que está por dentro. Pensacola, Deus veio como fogo. Arrependimento, santificação. Toronto Blessing era: o Pai te ama intensamente. Sabe por quê? Porque os caras estavam cansados. Líderes exaustos iam lá e ficavam deitados durante horas lá, sendo tocados, renovados. E aí é ali que nasceu o soaking. Já ouviu falar essa expressão, soaking? Soaking. O que é soaking? É mergulhar. Fica quietinho aí que o Pai está aqui. Deita aqui.
e fica curtindo a presença dele, porque o Pai está aqui renovando as suas forças. Então, durante o avivamento tem alegria, tem louvor, tem explosão de glória, tem zelo evangelístico, tem música. Vocês não ficam empolgados? Eu fico muito empolgado. Deus me deu uma palavra há uns anos atrás. Deus falou comigo assim, me levou naquele texto de Josué 4, quando o povo de Israel vai atravessar para entrar na terra, e os sacerdotes colocam uma arca em cima do ombro, a arca do trono da glória, e eles pisam no Jordão, o Jordão se abre. O que acontece? Passa todo o povo de Israel entrando na terra. Quando eles entram na terra, Deus fala com Josué, Josué, escolhe 12 homens, um de cada tribo. Vai ali na frente da Arca da Aliança e pega 12 pedras da parte seca. Leva essas pedras para o acampamento e faz um memorial. Por que você vai fazer um memorial, Deus? Por que você está escolhendo esses homens? Porque quando os filhos e as filhas de vocês perguntarem, papai, o que é essas pedras? Você vai contar o que eu fiz. Você vai falar para eles. Você vai contar para a próxima geração o que a presença da glória pode fazer, para que eles conheçam o meu poder. Essa é a ênfase. O meu poder, a minha mão poderosa, e temam o meu nome. Temam o meu nome. Então essa é a minha missão. Deus falou assim comigo, filho, eu ainda escolho homens para carregar essas pedras. Que pedras é essa? As histórias dos avivamentos. Amém. E é isso que eu vou gastar a minha vida, minha energia. Estou escrevendo um livro sobre isso. E eu vou deixar um memorial para a próxima geração. Amém. Porque vocês precisam conhecer o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o que Deus é capaz de fazer em segundos. Em segundos. E o negócio quente é a próxima geração. A gente precisa conectar com a próxima geração. E isso aqui, Deus está falando comigo pra caramba. Deus quer nos dar uma linguagem. Nós estamos ficando velhos. Deus quer nos dar uma linguagem que vai conectar com os filhos e as filhas. Porque nós não podemos perder essa ligação da geração. Foi isso que aconteceu em Juízes. Os pais não foram fiéis de contar aos filhos. Nós precisamos de uma linguagem. E talvez você não entenda por que Deus está trazendo à tona tantos assuntos específicos da nossa geração. E a gente às vezes fica pensando que é sobre nós. Não é sobre nós. Deus está nos preparando para receber esses jovens que vão chegar de cropped nas nossas igrejas, e a gente não vai chamar eles de Nutella, porque a gente está com a linguagem de Deus, a gente vai abraçar, porque vai entender a dor deles. Meu Deus, gente, nós precisamos disso, e eu estou falando de forma profética aqui. Nós precisamos urgentemente nos preparar, porque Deus sempre começa uma limpeza dentro da casa, mas Ele é um Deus missional, Ele limpa a casa para receber visitante, e é isso que Ele está fazendo. Ele está nos preparando para receber. E às vezes a gente está tão autocentrado nos nossos problemas que a gente não está percebendo o que Ele está fazendo lá fora. E eu percebo isso. O cenário dos nossos dias é o mesmo cenário do Jesus Movement, movimento de hippies. Chuck Smith foi um dos pastores que compreendeu a linguagem da geração. Vários não compreenderam. Vários não compreenderam. Era uma geração que estava cansada das famílias tradicionais, pós-guerra Vietnã, sexo, drogas e rock and roll. Era só o slogan, mas por dentro tinha dor. Eu quero um lugar onde eu sou amado. É uma dor.
Eles queriam autenticidade, eles não queriam algo etéreo. E Deus começa a visitar cafeterias. Deus começa a salvar eles nas praias. E Deus vai fazer isso de novo, porque de tempos em tempos Ele visita a terra. E eu estou com muita expectativa. Nós vamos participar. Talvez eu esteja velho, mas eu vou continuar ali, ó. As pedras estão sendo levantadas. Eu estou preparando os meus filhos, eu estou preparando a igreja. Nós precisamos nos preparar, porque Deus vai visitar a terra. O vinho vai ser derramado. A pergunta que fica: o odre sustenta? O vinho vai ser derramado, o odre vai sustentar. É só isso que a gente precisa fazer: preparar o odre. Não é forçar Deus, não é gritar para Deus, dizer Deus faz. Não, é preparar o odre. Deus está vindo e vai visitar, porque é um meio de atingir o telos, é um meio de atingir. E isso que acontece com o movimento pentecostal. Vocês sabem quantos cristãos, foi 2011 a data disso aqui, tá? 680 milhões de pentecostais e carismáticos no mundo atualmente em 2011. Em 2011, o envio missionário de Azusa atingiu a América do Sul, a África e diversas nações. Como que acontece isso? Numa casa com 10 pessoas que sofriam racismo. Por que eu estou falando esse avivamento histórico? Porque cumpre isso aqui, ó. Deus vem, intensifica, acelera, envia missionários para todas as nações, santifica a igreja. E ainda por mais, ainda que o movimento pentecostal tenha uma visão equivocada a respeito de Israel, não é tão equivocada quanto a visão mais reformada da visão da continuidade, que é a igreja é o Israel de Deus. O pentecostal clássico não acredita nisso. Ele acredita que tem uma visão futura. Deus tem um plano futuro para Israel escatológico. Então, o movimento pentecostal, ainda que tenha uma teologia de escapismo, Deus trouxe uma doutrina em prol de Israel. Não é plena ainda. Não é plena ainda. Mas, de tempos em tempos, esse tema de Israel vai sendo aperfeiçoado. E aí, finalizando, não vai dar para entrar em todos os pontos dessa questão do movimento pentecostal, mas eu só quero que você entenda, no avivamento de Azusa, até os nossos 2011, 680 milhões de pentecostais e carismáticos. Você tem noção disso, gente? Olha o avanço do Evangelho do Reino para as nações. Como que aconteceu isso? Por meio de um derramar do Espírito, um avivamento que intensificou, acelerou, que é os meios da graça. Eu acho que a gente pode orar. Eu queria orar por vocês. Amém. Queria orar para que Deus aumentasse sua fé, sua expectativa. Wesley, se quiser me ajudar a orar aqui, Wesley, vai. Começa isso, não fica todo mundo. Feche seus olhos. Sabe quando que os jovens aqui, os jovens adolescentes, olhem para mim, vocês. O Evan Roberts, ele tinha 11 anos de idade quando ele começou a orar por um avivamento no país de Gales. 11 anos. Ele orou por 10 anos, mais de 10 anos.
E eu fico escandalizado com a fé dele. Porque antes do avivamento acontecer, ele escreveu uma carta para o jornal da época, falando assim: Deus vai salvar 100 mil pessoas em Gales. Imagina você, do Zóio Verde, que eu esqueço o nome da filha do Felipe. Clara. Ah, Clara. Desculpa, Clara, eu tô ficando velho. Imagina você, Clara, envia um e-mail para a Globo. Deus me disse que vai visitar o Brasil e 100 mil pessoas vão ser salvas. Era isso que aconteceu. Eram jovens. Jovens. E aí eu vou falar para vocês aqui. Os mais novos, tá? Os mais velhos. Eu não nasci num lar cristão. Minha família era toda doida. Minha mãe me ensinou a tomar uísque com energético. E minha tia me ensinou a fumar. Tá? Eu era adolescente. E a minha vida foi toda ferrada. Eu me ferrei muito. Eu fui preso. Eu gosto de falar isso. Eu fui preso em 2013. Tráfico e associação. Eu usei todas as drogas que você pode imaginar. As melhores. Eu era metido. Êxtase, MDMA, LSD. Eu ia nas melhores festas. E Jesus me encontrou. E eu um dia estava no meu quarto, viciado em pornografia. Fui viciado em pornografia, droga, tudo que você imaginar. E quando Jesus me encontrou, eu dobrei meu joelho. E eu senti a melhor sensação do mundo, que nenhuma droga conseguiu me dar, que nenhuma mulher conseguiu me dar, que nenhum dinheiro conseguiu me entregar. Eu sentia a presença de Deus. Então eu falo para vocês, jovens, vocês são privilegiados. Não vão, eu falo isso com temor, não queiram comer bosta do diabo. Deus tem um banquete de satisfação. Ei! Deus tem um banquete de satisfação que a sua alma precisa. Você não precisa de nada. Você não precisa dos prazeres desse mundo. Se Jesus aparecer para você e tocar seu coração, você vai ficar maluco. Eu fiquei maluco. Eu falei, não preciso de dinheiro, só preciso de uma Bíblia. E eu tenho prazer. Eu fiquei 3 anos trancado dentro de um quarto. Eu mal comia, parecia um pirulito. Minha mãe pensava que eu estava em depressão. Eu via a glória de Deus dentro do meu quarto. Aparecia pedra, literalmente pedra, materializava no meu quarto. Minha mãe chegava no quarto e falava, o que é essas pedras? Não sei. Pó de ouro caía dentro do meu quarto. Uma amiga da minha mãe uma vez foi me visitar. Foi visitar minha mãe em casa, eu estava orando em línguas 4 horas. Lá, o dia inteiro em jejum, 3 dias sem comer. Aí o Espírito Santo falou assim, chama a amiga da sua mãe para orar. Eu falei, mãe, sua amiga quer oração? Pergunta para ela. Amiga do trabalho, minha mãe trabalhava no hospital. Ela falou assim, ela falou que aceita oração. Eu falei, fala para ela entrar aqui no meu quarto, entra você. Minha tia estava junto. Eu botei a mão na cabeça dela e falei assim, vem Espírito Santo. Porque eu li a Bíblia, eu não fiz teologia, eu só li a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e eu falei, eu quero fazer o que acontece aqui.
Eu lia Atos, eu falava, eu quero ver os demônios sendo expulsos. Aí eu fiz um voto para expulsar demônio. Fiquei meses orando numa montanha com as mãos fechadas, falando, Deus, eu quero expulsar demônio. Até que um dia um cara ficou endemoniado em cima de uma montanha, eu fui lá, expulsei o demônio, fiquei feliz pra caramba. Aí essa mulher tá dentro do meu quarto, junto com a minha mãe, não é crente, gente. Eu botei a mão na cabeça dela e falei, vem Espírito Santo, e soprei. Porque eu vi que Jesus soprava o Espírito, eu vou soprar também. Aí o que aconteceu? Essa mulher caiu endemoniada, vários demônios. O demônio olhava pra mim, eu te odeio, eu quero te matar. Resumo da ópera, a menina foi liberta, converteu, está casada, até hoje está na vinha. Aleluia, aleluia. É divertido, vocês precisam conhecer Jesus. Vocês precisam conhecer Jesus. Vocês não conhecem Jesus ainda. Vocês precisam conhecer esse Jesus, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Eu falo isso em amor para vocês, adolescentes, jovens. Existe um rio de alegria e de satisfação em Deus. Eu quero que você feche seus olhos e eu sinto que Deus está aqui, Deus vai tocar vocês. Vem Espírito Santo. Oh! Vem Espírito Santo. Vem Espírito.